se humilharem, como diz aqui, todos aqueles que se prostrarem, todos aqueles que se renderem aos pés do Senhor. E aqui fala sobre nação, né? E eu leio lá em 2 Pedro que nós somos o povo de Deus, nós somos a nação eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos esse povo adquirido por Deus, né? E nós como igreja, hoje eu brinquei que nós estamos cabisbaixo, porque o Brasil de novo, né? Remou e não chegou, mas eu convoco hoje a igreja, eu chamo todos os irmãos que a gente possa orar pela nossa nação brasileira. Hoje é esse ano é um ano decisivo para o nosso Brasil, é ano de eleição, é ano de muita coisa vem acontecendo. E, irmãos, eu não estou fazendo apologia política a nenhum partido, mas eu convoco a igreja para orar pelo Brasil, para que Deus realize a sua obra, para que Deus levante uma geração arrependida, que se arrependa dos seus maus caminhos, para que Deus possa trazer. A gente lê a história dos avivamentos, e todos eles, do país de Gales, enfim, vários avivamentos. O denominador comum de todos os avivamentos qual é? É o arrependimento. É o arrependimento. A única forma da gente alcançar, da gente se aproximar de Deus, e já está bem claro aqui, é se humilhar. É se arrepender dos maus caminhos, é clamar a Deus pela nossa nação. E nessa noite, que a gente possa estar orando pelo nosso Brasil. Orar pela nossa terra, pelo nosso presidente, pelos candidatos que são eleitos ou que serão eleitos, pela nossa nação brasileira, mas ainda mais pela igreja brasileira. Para que Deus levante uma geração inconformada. Eu me lembro, quando eu tinha a idade dos guris, que hoje a gente lidera nos adolescentes, já se falava muito. E a Miriam agora está concordando comigo, porque a gente era adolescente junto, né? Já se falava muito de que o Brasil ia ser levantado por Deus, como uma nação missionária, como uma nação eleita, como uma nação que ia experimentar o avivamento. E, irmão, sinceramente, eu não quero ficar de fora. Então, que a gente possa se arrepender, que a gente possa adentrar de modo figurado o Santo dos Santos. A gente possa se humilhar diante de Deus, se arrepender dos nossos maus caminhos e pedir para que Deus derrame uma nova chuva do Espírito Santo, um novo inconformismo no nosso coração, para que a gente possa realmente se sentir geração eleita, sacerdócio real, nação santa, que não se conforma com o mundo, que não se conforma com a nossa cidade ter menos de 10% de evangélicos, com o nosso estado, que o estado do Rio Grande do Sul, sim, é alvo de missões no resto do Brasil. O resto do Brasil olha para o Rio Grande do Sul, nós aqui olhamos para o Uruguai, olhamos para outros países, mas o resto do Brasil olha para o Rio Grande do Sul e vê que aqui é um lugar para enviar missionários. Porque o nosso povo precisa, porque o nosso estado necessita de que haja pessoas dispostas a espalhar o evangelho do Senhor. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. E aí eu deixo à vontade dos irmãos. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelha. Quem quiser orar de pé, sentado, aí fica a caráter de cada um. Mas eu peço que nesse momento a gente possa derramar o nosso coração aos pés do Senhor. Que a gente possa aproveitar que hoje não é mais somente um homem que entra no Santo dos Santos, mas nós fomos remidos e comprados pelo sangue de Jesus. E já não somos mais servos, mas sim filhos de Deus. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus e temos acesso ao Pai. Hoje não precisa vir um sacerdote sacrificar e pedir perdão por nós. Não, nós podemos pedir perdão pela nossa geração, pela nossa nação, pelo nosso povo, por nós mesmos, para que haja um novo avivamento na nossa terra, um novo queimar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor Deus, e eu pedi para o pessoal do louvor já ir subindo, Senhor Deus, pedimos, Pai, pela nossa nação, pelo nosso povo brasileiro, pelos nossos governantes, Pai amado, pelo nosso estado, Senhor, pela nossa cidade, Senhor Deus. Nos levanta, Pai, como baluartes, Pai, nessa nação. Nos levanta, Pai, como farol, Pai, que traz, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo, a luz da Tua palavra, a luz das boas novas de salvação, Pai amado. Senhor Deus, levanta uma geração inconformada,
quebrada, Pai. Uma geração que não aceita, Pai, vieses políticos, mas aceita sim a Tua palavra, Pai. A palavra que gera arrependimentos nos nossos corações, a palavra que transforma vidas, a palavra que restaura, Pai, o caído, a palavra que traz, Senhor Deus, um novo mover do nosso coração, Pai amado. Que, Senhor Deus, o Brasil possa, Senhor Deus, parar de olhar para falsas pessoas que podem trazer mudança e possam reconhecer Jesus como aquele único, suficiente Salvador da nossa geração, da nossa nação, Pai amado. Nos arrependemos, Senhor, por uma geração adúltera, Pai amado, por uma geração, Pai, que não respeita, Senhor, os Teus caminhos. Nos arrependemos, Pai, porque muitas vezes somos omissos, Pai amado, e não levamos a Tua palavra, Pai amado. Nos arrependemos, Pai, por uma geração mentirosa, por uma nação, Pai, que está sendo conhecida por escândalos, Pai, aí fora, Pai. Nos arrependemos, Pai, pelo nosso estado, Pai amado, que quer, Senhor Deus, um novo mover do Teu Espírito Santo, Pai. Nos arrependemos e clamamos, Pai amado, vem até nós, Pai, inunda os nossos corações, nos traz, Senhor Deus, um renovo, renova as nossas forças, Pai amado. Não, Senhor Deus, para correr atrás de bênçãos, Pai, mas para correr atrás de vidas, Pai, para correr atrás de almas, Pai, para correr atrás da viúva, do órfão, do necessitado, Pai amado. Nos dá, Senhor Deus, um novo fôlego de vida, Pai, para que possamos ir, Senhor Deus, ao mendigo, estender a mão àquele que precisa, ao doente, Senhor Deus, que possamos ir até os hospitais, aos presídios, aos locais, Senhor Deus, onde tem pessoas que realmente precisam, necessitam, querem um encontro com o Teu Espírito Santo, Pai, querem conhecer esse Deus que salva, esse Deus que muda vidas, esse Deus que restaura, esse Deus que traz vida onde não há vida, traz cura onde não há cura, Pai amado. Nos leva, Pai amado, e eu, Senhor Deus, não aceito não fazer parte disso, Pai. Nos usa como ferramentas, que a nossa igreja possa, Pai, ser uma casa de oração, Pai, onde se reúnem todos os povos para Te exaltar, Te glorificar e engrandecer o Teu nome, Pai amado. Ó, Senhor Deus, vem sobre a nação brasileira, Pai, vem sobre os nossos corações, vem sobre a nossa igreja, e eu não falo em placa, mas uma igreja que professa Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas, Pai, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amém, irmãos? Estamos felizes de estar na casa do nosso Pai, amém? Então eu te convido, né? Vamos nos unir essa noite para adorar a Ele, né? Adorar aquele que nos deu a salvação. Esse é o melhor presente que nós poderíamos ganhar. Então nessa noite vamos começar cantando isso. Eu te agradeço, Deus, amém? Aleluia, com palmas ao Senhor. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você acreditou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou E isso é tudo. Só vivo pra você.
Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço. Te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer E nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Você acreditou, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te Só que- pertenço, Deus. a honra. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Mais alto. Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar Das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso irmão Rafa começou o culto aqui dizendo, né? Para nós voltarmos ao Senhor, né? Esse convite lindo desse versículo que nos diz, né? Vamos nos arrepender, vamos voltar. E um dos louvores que nós vamos cantar é sobre isso, sobre voltar à essência da adoração. Então, nessa noite, o nosso convite é esse, que nós juntos possamos voltar à essência da adoração. E a essência é Ele, sempre foi Ele e sempre será Ele, amém? Então vamos cantar todos juntos, aleluia. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo Busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu.
Jesus, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para exaltar o teu nome, Senhor. Queremos render o nosso coração totalmente a ti, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Se achegue a Ele nessa noite, ansiando oferecer algo de valor para abençoar seu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Sim, Senhor, nós queremos, Senhor, que o nosso amor seja cada dia renovado, Senhor, fortalecido, que as desilusões deste mundo, tudo que o mundo tem, Senhor, para nos amedrontar, Senhor, para nos apavorar, não faça nos esquecer, Senhor, deste grande amor. Que nós venhamos renovar a cada dia a nossa aliança contigo, Senhor. Que o nosso amor seja renovado dia a dia, Senhor.
Que ao acordar nós venhamos lembrar deste amor. Que durante o dia nós venhamos lembrar deste amor, Pai. Que de noite venhamos ser despertados, Senhor, por esse amor, Senhor. Todos os dias da nossa vida, Pai. Aleluia. Outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Eu dou meu coração, o perfume mais caro, derramo aos seus pés. Seja te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego. Eu te entrego toda a minha devoção, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo o que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Você pode entregar tudo nessa noite? Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo.
noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Vamos, igreja. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te. E dia e noite suba-te nossa adoração. E dia e noite suba-te. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Jesus, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez, diga: tu és digno. Tu és digno de tudo. Jesus, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos nessa noite. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, boa noite, graça e paz, amém, e Deus te abençoe em nome de Jesus. Neste momento as crianças estarão indo ali para a sala de aula, e eu quero convidar, já que você está de pé, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, se você está nos visitando pela primeira vez, que Deus te abençoe. O Brasil perdeu, mas Jesus continua vencendo. Ele é o nosso Salvador amado, Redentor, e nós estamos aqui porque Ele venceu. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 28, versículo 30. Capítulo 28 de Atos e o verso 30. Você pode estar acessando a sua Bíblia também, ou acompanhando aqui no telão, se você não tem a sua Bíblia aí. Capítulo 28 e o versículo 30, finalzinho aqui de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos ver que o texto fala da seguinte forma. Almeida século 21 é a versão que eu vou ler. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Mais uma vez, Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os que visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando
as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Vamos ao Senhor em oração. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. E ela realmente tem poder para penetrar em nossa alma, transformar-nos à tua imagem, ao teu querer. E nós pedimos nesta noite que o Senhor, através do teu Espírito Santo, o Senhor toque em nossos corações, mude pensamentos, nos transforme, nos ajude a compreender o teu querer, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, nós oramos a Ti nesta noite, desde o início deste culto, nós proclamamos a verdade do Senhor, nós dizemos que nos humilhamos perante o Senhor, reconhecemos que somos pequenos e dependemos do Senhor. Nós também nesta noite nos humilhamos perante o Senhor ao ponto de dizer: sara a nossa terra, a nossa nação. E nós também clamamos a Ti nesta noite que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Mais uma vez, em nome de Jesus, nós clamamos nesta noite, que o Senhor ouça a nossa oração e que o Senhor possa falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, por favor. Meus irmãos, nós estamos no mês da família, julho, mês da família. Eu sei que hoje alguns não puderam estar aqui, alguns achavam que ia ter mais fé, mas o importante é que nós estamos aqui adorando ao Senhor. E nesse mês da família eu gostaria de conversar com vocês, meditar na palavra do Senhor ao longo do mês. Nós vamos estar juntos estudando a palavra e pensando também como crentes em Jesus, como família, não só família da fé, mas como família. Aqui nós representamos famílias. Você representa a sua família, eu represento a minha família, talvez a origem ou a família a qual nós hoje temos, que Deus nos deu. Então, eu acredito que é muito importante nós, como igreja, atentarmos para isso. Nós estamos sendo bombardeados de todas as formas pelo inimigo, através do pecado que está nesta terra, nesta natureza caída, neste mundo cada vez mais perverso por conta do pecado. E nossas famílias precisam se fortalecer na graça do Senhor. Amém? Eu acredito que não há nada melhor do que se fortalecer na presença do Senhor mediante a sua palavra. E nesta noite nós acabamos de ler aqui 2 versículos apenas de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Se você analisar bem Atos, é um dos livros da Bíblia que ele não termina, assim como Jonas. Atos, nós até dizemos, e existe até instituições, organizações e até igrejas, chamada Atos 29, porque entendem que Deus, na sua soberania, no seu poder maravilhoso, permitiu à igreja avançar na sua missão através de Atos 29, porque Atos 28 encerra de uma maneira onde que Paulo está falando aqui preso em uma prisão domiciliar, e ele está falando as suas últimas palavras, onde Atos vai falar que ele está falando sobre o Senhor Jesus, onde a missão a qual ele fazia parte, a qual ele entendeu de Deus, era pregar o evangelho, o poder do evangelho, onde ele menciona que este evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê, e Paulo continuava isso no finalzinho da sua vida. Então Deus continua também usando a sua igreja, a partir de Atos 28, escrevendo a história através de famílias, em que a sua soberania, Deus soberano, se envolve conosco, e nós nos envolvemos na missão e prosseguimos falando o que Paulo termina aqui, onde Lucas registra em Atos 28, que ele continuava com a palavra de Deus, sem impedimentos, e pregando Cristo, ensinando. Outra tradução vai ter com toda a intrepidez, e Paulo continuava anunciando o reino de Deus, que é poderoso. Então imagine, é como se nós assistíssemos um filme
muito interessante, um filme de ação, para quem gosta de filme de ação, ou talvez você que gosta de um filme de uma outra forma, mas você está ali olhando para aquele filme naquela tela de TV ou de computador ou no celular, você está olhando, e no momento ali que está indo para o final, que você espera o finalzinho, é como se o filme terminasse. E o filme termina e fica tudo preto, talvez a tela fica aquela tela que não tem mais nada, e você olha, mas para aí, está faltando algo. Em Atos dos Apóstolos, não é que esteja faltando algo da palavra de Deus, mas é como se nesse exato momento o Senhor Deus Todo-Poderoso permite e nos dá esse privilégio de participar da sua missão. E Ele diz, olha, até aqui nós temos os registros desses homens de Deus, a partir de agora é com vocês, igreja, o restante do povo de Deus. Então isso é um santo privilégio, fazermos parte da continuação de Atos dos Apóstolos. Então, sem explicação, fica o final, assim como Jonas. Parece faltando algo, sem uma conclusão por completo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O livro termina de uma forma inesperada. Lucas simplesmente encerra a narrativa. E por que será? Porque Atos não termina, porque a missão continua, a missão está com a igreja do Senhor, a missão está com Cristo, está com João, está com Pedro, está com a Maria, a missão está conosco, meus irmãos. Ontem estivemos ali no Uruguai, em Rivera, começando o seminário teológico, ali aqui da nossa região, onde vai ser um seminário muito estratégico, não só para alcançar o Uruguai, mas para preparar obreiros do Uruguai, do Brasil, na nossa fronteira. E nós estamos ali com um projeto de que nos próximos 10 anos, nós queremos enviar 100 missionários. Amém? Se a gente não sonha, parece que a gente vive só no que é normal, do que é natural. E a gente sabe que talvez humanamente pode ser que seja de alguma forma que a gente fazendo esforço, pode ser que venhamos chegar perto, mas pelo poder do Espírito Santo a gente sabe que crendo é possível. E a gente crê e sabe da necessidade que é a urgência de pregar o Evangelho, de alcançar, e a melhor forma de cumprir a grande comissão é plantando igrejas saudáveis. Então, nós estamos nesta empreitada a partir de agora também no Uruguai, e a gente estava ali conversando ontem na primeira aula, no primeiro momento de aula, e estávamos falando justamente isso, esta igreja que recebeu uma missão, a missão que está com todo cristão, todo discípulo autêntico. Nós não precisamos receber uma super, mega, hiper revelação para entender que precisamos proclamar o Evangelho. Então, meus irmãos, ao ler Atos dos Apóstolos, somos tomados por esta convicção, a convicção, diríamos, profunda, ela é profunda. E esta convicção é que o nosso Deus, Ele governa todas as coisas, e Ele chegou aqui, neste exato momento, para nos mostrar também que não adianta andarmos ansiosos, que não adianta perdermos o juízo, que não adianta ficarmos cabisbaixo, que não adianta ficarmos perplexos com tudo que está acontecendo, mas temos que levantar os nossos olhos e saber que ainda há um grande trabalho, uma grande missão, e mais do que tudo isso, o Deus da missão caminha com a sua igreja. E como que nós vamos ver isso? Quando a gente começa a analisar este livro aqui de Atos. Lá em Atos capítulo 2, a gente vê aquela promessa sendo manifestada ali ao descer o Espírito Santo, aquela promessa se cumprindo em Pentecostes, o poder do Espírito Santo, 14 regiões, ou poderíamos até dizer nações, representadas ali, pessoas que ali foram cheios do Espírito, voltaram para suas regiões, proclamaram o Evangelho, mais ali de 3.000 almas se rendendo ao Senhor, pregação de Pedro, Deus levantando apóstolos, Deus levantando os homens de Deus para proclamar este Evangelho, para irem em todos os cantos daquela região, naquela época. Então, no capítulo 2, Deus cumpre a sua promessa, e Deus derrama o Espírito sobre a igreja. A igreja nasce cheia do Espírito, plena, e sua primeira reação não é se esconder.
A primeira reação desta igreja é anunciar as maravilhas daquele que nos salva das trevas e nos transporta para a maravilhosa luz. E essa igreja vai, 3.000 almas se convertendo, pessoas de muitas regiões, muitas terras sendo alcançadas pelo Evangelho, o Evangelho avançando, e existem impulsos aqui do Evangelho. Um primeiro impulso é Atos 2, o Espírito Santo. Depois, esse é um impulso bem espiritual. Depois nós vamos ver Atos, a partir ali do capítulo 8, começa a perseguição. E a perseguição está sendo cada vez mais terrível. E ali tem conflitos, ali tem sofrimento, ali tem pessoas sendo, até mesmo ficando duvidosas sobre aquilo que cria, o que não cria, da onde saiu, do judaísmo. E a partir do evangelho sendo anunciado, nós vamos indo até Samaria, e lá Samaria recebe o evangelho, multidões começam a se converter, Deus começa a operar milagres, muitos prodígios através dos apóstolos, dos proclamadores do evangelho. Atos 8 começa com lágrimas, mas é interessante que o capítulo 8 termina com alegria. Isso nos mostra que Atos, também no capítulo 8, que o Senhor Deus que permite o sofrimento é o Deus que faz a gente passar no meio do sofrimento com alegria também. Mas a igreja não para. A igreja continua avançando, o evangelho continua conquistando povos. E a partir disso nós vamos ver, depois chegamos até Antioquia, lá a partir do capítulo 13, tem um impulso missionário ali também, porque Paulo, Saulo e Barnabé são separados, a igreja ora, a igreja ouve o Espírito. E quando essa igreja ouve, ela separa eles e dirige eles para ser uma bênção até os confins da terra. E aqui fica uma grande lição também, que só quem é bênção para o outro lado do mundo é quem é bênção e serve também no seu local. E Saulo ali, Paulo e Barnabé eram uma bênção naquele local. Eles serviam a igreja de Cristo. Agora Deus envia eles para o outro lado. O evangelho continua indo, continua indo. Depois que chegam a Antioquia, continua avançando. A partir disso, Atos 16, nós vamos ver igrejas crescendo, igrejas se multiplicando, quanto impulso, quanta multiplicação. E aqui é interessante que não é só crescimento de quantidade de pessoas. Muitas vezes a gente tem uma ideia de crescimento de igreja, se a igreja estiver lotada aqui em todo canto. Só que o crescimento saudável é aquele crescimento que ele vai multiplicando discípulos do Senhor, alcançando novas pessoas, e não só ficando no local, mas por onde vai, o Senhor está sendo anunciado. E a igreja continuava avançando, muitas pessoas, pequenos ou grandes grupos, Deus estava avançando, o evangelho avançando, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento. A igreja ora, a igreja jejua, a igreja se consagra naquele momento, envia missionários. A igreja de Antioquia, uma grande igreja, exemplo para toda a igreja dos nossos dias, uma igreja missionária, enviadora, que ouve a voz do Espírito. Depois vemos as igrejas continuam crescendo, igrejas maduras continuavam crescendo, elas se multiplicam. Mas então, indo a partir do capítulo 16 e mais para frente, nós vamos ver, começa a chegar os julgamentos, começa a chegar a perseguição, prisões, conspirações, cada vez mais sofrimento para a igreja. Mas também existe uma outra coisa, a igreja permanecia. Hoje uma linguagem que é muito utilizada é resiliência, é permanecer, é enfrentar as dificuldades, é conseguir passar por cima dos obstáculos e permanecer. A igreja continuava com essa resiliência. E ela permanecia, ela se multiplicava, mas ela sofria. E a partir disso, a igreja continuando, porque a missão não depende das circunstâncias, nem das pessoas, porque a missão depende totalmente do Deus soberano, a igreja avançou. Então, em primeiro lugar, neste texto, meus irmãos, no versículo 30 que nós lemos, diz: Paulo morou durante 2 anos inteiros. Nós chegamos ao capítulo 28, vamos indo, igreja avançando, Paulo chega aqui
neste momento aqui final, neste momento de prisão, neste momento que não era aquela prisão que ele passou lá em outro determinado momento, mas aqui ele já tinha passado por outras prisões, aqui ele já tinha passado por naufrágio, e ele chega aqui, e eu gostaria de compartilhar com vocês que nesta noite, a missão continua, a missão de Deus continua, mesmo em meio à pressão dos nossos dias. As famílias sofrem pressão, seu lar sofre pressão, a sua vida sofre pressão. Nós, como cristãos, sofremos pressão. Atos 28:30 fala que Paulo sofreu pressão. E ele já estava 2 anos sob pressão, dentro de um lar, dentro de um local, aprisionado ali, não poderia sair, era uma prisão domiciliar. Ele estava ali, mas ele continuava pregando o evangelho, havia um guarda do lado de fora cuidando dele. Ele era cuidado, era vigiado, mas ele continuava firme com o Senhor. Paulo chega a Roma, mas não chegou como herói aqui. Ele chega como um prisioneiro. Isso depois dele já ter passado lá no capítulo 28 por Malta, aquela ilha onde ele também sofreu lá aquele naufrágio, foi picado por uma cobra, por uma serpente, e ele continua. Depois voltou para a embarcação, chegou até esse local, é um prisioneiro. Passou por inúmeras provações. Agora está preso, uma prisão domiciliar, soldado vigiando na porta, havia limitações, havia incertezas, havia muita coisa talvez que não deu certo, que ele poderia pensar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Deus continuava no controle, mas o sofrimento aumentava. Aqui aprendemos também outra verdade, que andar na vontade de Deus não nos elimina do sofrimento. Então, se você está aqui nessa noite, se você está sofrendo, saiba que mesmo em meio ao sofrimento, Deus não te abandonou. Mas isso não quer dizer que vai eliminar o sofrimento para nós. Continuamos nessa vida de sofrimento. Muitos imaginam que obedecer ao Senhor Deus, obedecer ao Senhor Jesus, entregar a sua vida para o Senhor, significa ausência de dificuldades. Mas, meus irmãos, Atos dos Apóstolos nos ensina que a vontade de Deus não remove a nossa dor, mas ela nos dá alegria mesmo em meio à dor. Ela nos dá a certeza que andamos no caminho certo. Garante a presença do Senhor mesmo em meio à nossa dor. E essa presença faz toda a diferença no nosso dia. Então, mesmo assim, Paulo sofreu. A vontade de Deus estava ali manifestada na vida deste homem, mas estava sofrendo ainda. Deus não removeu a dor, mas Deus estava com a sua presença manifestada na vida deste homem, ao ponto que diz o texto que ele continuava falando do Senhor Jesus e ensinando com toda a alegria, com toda a liberdade. No meio da oposição, no meio aqui talvez de famílias que enfrentam a pressão, no meio de famílias que enfrentam lutas, no meio de famílias que estão enfrentando crises, no meio das lágrimas, no contexto familiar, talvez no meio da oposição que você se encontra nesta noite, saiba que no meio até mesmo de zombarias, tenha uma certeza, Jesus continua presente. O Espírito Santo continua presente. O Deus eterno, trino, continua governando. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa garantia de vitória. Essa é a nossa certeza que mesmo que as coisas venham ir de mal a pior, Deus está no comando, está no governo de todas as coisas e a minha vida está diante do Senhor. Atos nos ensina isso. Segundo lugar neste texto, a missão de Deus acontece também dentro de casa. Muitas vezes nós pensamos que a missão ela continua somente para fora. A missão continua talvez só lá no Uruguai, só lá na Argentina, só lá em algum país da África, algum país da Ásia, do Oriente Médio. A missão continua dentro dos lares, dentro da casa, onde Deus nos colocou. O apóstolo Paulo estava numa casinha, numa prisão domiciliar.
num quarto, num cômodo. E ele estava ali, aprisionado, mas ao mesmo tempo podendo ter liberdade para ensinar. E ele continuava ensinando sem impedimento algum. Deus permitiu isso para a vida dele. Paulo permaneceu nessa casa, era uma casa alugada. O detalhe impressionante é que ele não está dentro de um estádio lotado de pessoas para ver ele. Paulo não está, ele poderia estar, não estava na Copa do Mundo. Ele não estava numa grande cruzada. Paulo não estava em um trono, em um lugar de destaque. Ele estava preso, com muitas limitações, apesar de estar continuando ali, continuava ensinando. Não estava diante das multidões. Pessoas entram, pessoas saem. Pessoas entravam para que ele viesse ensinar. Pessoas traziam informações, cartas. Ele enviava cartas. Ele mandava mensageiros, embaixadores de Cristo. Ele tinha essa liberdade. Mas ele não estava ali num grande momento da sua vida ministerial, digamos assim, em que ele pudesse dizer, olha, eu tenho total liberdade. Ele continuava sofrendo. Eu acredito que ele também sofria muito de ouvir o que estava acontecendo com seus irmãos queridos, com seus amados irmãos, aqueles que chegava a notícia que morreram por causa do evangelho. Aqueles lugares que chegavam até ele, aquelas informações de certas regiões, que ali aconteceu algo terrível. Paulo ouvia tudo isso. E Paulo estava meio que atado, não podendo fazer nada além do que escrever e enviar as suas cartas. Mas Paulo permaneceu neste lugar. E a prisão domiciliar se tornou uma base missionária. E dali ele começa enviando as suas cartas poderosas ao mundo. Começa enviando cartas ao mundo, palavra de Deus, inspiração do Espírito, que usou a vida deste homem para que o Evangelho chegasse até os nossos dias. No meio desta prisão, no meio desta base missionária, pessoas que estão entrando, estão ouvindo as verdades eternas. Pessoas estão sendo discipuladas para irem a outros povos. O evangelho avança, continua avançando no versículo 30 do capítulo 28 de Atos. A missão sempre começa em casa. Antes de alcançar as nações, precisamos olhar para dentro da nossa família, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. Vamos aproveitar um pouquinho aqui de uma lição prática, né? Quantas vezes, se você é crente e tem filhos, família dentro de casa, quantas vezes você tem orado com a sua família? Quantas vezes você tem cantado louvores ao Senhor com a sua família? Quantas vezes você tem compartilhado um devocional ou um estudo bíblico com a sua família? Quantas vezes você ora junto com a sua família e você até mesmo chora junto com a sua família? Quantas vezes choramos pelos nossos pecados junto com a nossa família? Quantas vezes clamamos a Deus misericórdia pela nossa família? Quantas vezes abraçamos alguém da nossa família e dizemos, vamos orar juntos, vamos clamar juntos, vamos acreditar juntos, Deus nos dará vitória. Existe uma grande lição aqui. Paulo estava em um ambiente aqui de limitações, mas era uma base missionária. Um ambiente de limitações, mas servia como a sua casa. Um ambiente de limitações, mas Deus realizou milagres extraordinários pelos seus escritos, pelas suas falas, em meio ao sofrimento. Então, se você está aqui dentro nessa noite e você faz parte de uma família, que eu acredito que todos nós fazemos, mesmo que você não tenha pai nesta terra, não tenha mais mãe nesta terra, não tenha filho, não tenha esposo, esposa, não tenha companheiro ou companheira, talvez você diga, eu sou sozinho, mas você tem alguma família. Lembre-se que a missão de Deus acontece dentro das nossas famílias, dentro do nosso lar. Nós precisamos de um agir de Deus dentro da nossa casa. Precisamos de um agir de Deus mudando situações, momentos, movimentos talvez que estamos fazendo dentro do nosso lar. O Senhor Deus precisa ser o centro de todas as coisas. Sua casa pode ser o centro do discipulado,
o centro do amor de Deus, o centro da misericórdia do Senhor, o centro da visão que Deus vai dar para vocês, o centro dos projetos do Senhor. Sua mesa pode ser um altar da sua casa, sua sala pode ser um lugar santo de oração. Seus filhos precisam ouvir o Evangelho. Seu cônjuge, seja sua esposa, seu esposo, precisa ouvir o Evangelho constantemente, meus irmãos. Sua família precisa enxergar Cristo em você, enxergar os seus problemas, enxergar as suas limitações, seus pecados, sim, moram com você, vão ver, mas precisam olhar no seu coração e ver, eu vejo alguém que segue a Cristo, que se arrepende dos seus pecados, e nós vamos continuar glorificando Cristo. Nosso ministério, a nossa primeira missão começa dentro de nossa casa. Eu me lembro uma vez, quando estava em Curitiba, devido a uma série de situações, tinha saído do trabalho missionário onde eu estava, e naquele momento tinha terminado um estágio, que eu estava numa igreja, na região metropolitana, e fiquei sem igreja para ajudar, para pastorear ou estagiar, e frequentava uma igreja, mas servia em outras igrejas devido ao trabalho missionário, mas chegou um momento, em um ano específico, que cessou tudo. E não tive muitos lugares para ir, muitas conferências que antes eu estava sendo convidado, porque eu já não conseguia mais me dedicar integralmente naquela organização missionária, estava trabalhando num outro emprego, e na parte ministerial estava me sentindo abandonado. E eu estava me sentindo sem foco, sem visão, sem projeto. E um ano antes eu estava viajando, estava comunicando, estava falando em igrejas, participando em conferências, pregando em muitas igrejas, e do nada surgiu uma situação e acabou que parece que tinha perdido o foco, tinha perdido o meu chão. E eu me lembro que foi um ano que Deus trabalhou bastante comigo e me fez olhar para dentro do meu lar. Tinha as minhas crianças pequenas, bem pequenas, e a minha filha recém tinha nascido, e eu comecei a olhar para dentro do meu lar, e a gente começou a fazer cultinhos de oração. A gente começou a continuar cultuando a Deus dentro do lar. Continuamos ali, tentamos nos disciplinar para, durante a semana, percorrer um calendário de oração, de leitura, de busca por Deus. E, meus irmãos, eu lembro que não estava servindo para fora, mas foi um ano em que Deus operou grandemente dentro do meu lar. E Deus fez coisas e nos deu experiências incríveis, porque eu comecei a olhar como a missão, a minha primeira missão, minha família. Deus quer realizar algo grande dentro do meu lar. Muitas vezes nós temos até mesmo grande visão para fora, alcançar, fazer, acontecer. Mas Deus quer que a gente recalcule a nossa rota e olhe para dentro do nosso lar. E que a gente venha olhar para dentro do nosso lar e venhamos ajustar situações que estão complicadíssimas e querer também não controlar do nosso jeito, mas pedir: Espírito Santo, dirige o meu lar na dependência do Senhor, na obediência do Senhor. Eu quero te amar, te adorar, e que minha família olhe para o Senhor Jesus. Mas talvez você está aqui nessa noite hoje e você não tem essa oportunidade ou esse privilégio de ter a sua família salva por Cristo, convertida ao Senhor, vivendo com você para a glória de Deus. Mas eu quero te encorajar a continuar orando e olhando para dentro do seu lar e pensando desta forma, que a missão de Deus acontece dentro do nosso lar. Paulo estava ali, solitário, dentro do lar. Mas ao mesmo tempo estava recebendo pessoas, estava sendo vigiado, mas ele não perdeu a sua missão. Ele continuava anunciando o Evangelho. Meus irmãos, sua família precisa enxergar isso na sua vida, na nossa vida. Terceiro lugar nesse texto, verso 31, diz: pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. A missão de Deus avança por famílias que falam de Jesus.
Talvez se Paulo tivesse aqui, neste momento, encurralado, sem conseguir conversar com seus demais, como em outros momentos ele já tinha enfrentado, ele ia continuar tentando comunicar o evangelho. Então a missão de Deus avança por famílias que falam de Jesus. Apóstolo Paulo, preso em tipos diferentes de prisão, naufrágios, situações das mais diversas, não perdeu seu foco, ele continuou a sua missão, falando e falando de Cristo Jesus. O livro termina dizendo que Paulo pregava o reino de Deus, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. No final de Atos, o assunto continua sendo aquilo que é precioso e que começou esse livro: Jesus Cristo. No final de Atos, não é o império que o livro termina. Não é falando sobre o império, não é falando sobre o governo, não é falando sobre política, não é falando sobre a Copa do Mundo, não é falando sobre os intempéries da vida, não é falando sobre os problemas familiares, é sobre Jesus que este livro termina. E é sobre Jesus que nós continuamos esta grande comissão, anunciando até que todos os povos ouçam o Senhor Jesus. É Jesus que a missão continua, é nele que a missão continua, é por causa de Jesus que existe essa missão também, porque essa missão nunca mudou. Jesus foi o Senhor da missão, enviado pelo Pai em obediência, este missionário também, anunciar Cristo, falar de Cristo, ensinar de Cristo, apontar sobre Cristo e para Cristo, é o que Paulo anunciou. A missão de Deus avança por famílias que falam de Cristo. Então, quando este livro termina, meus irmãos, é porque a missão continua. Atos 29 continua. Atos 29 está sendo escrito por todos nós que andamos nesta missão. Jesus declarou em Mateus 24:14, aquele texto conhecidíssimo, que o evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Proclamação do evangelho. O livro termina sem terminar, porque a missão continua. Apocalipse capítulo 5, verso 9 nos mostra que havia pessoas ali de toda a tribo, língua, povo e nação adorando ao Cordeiro Jesus. Aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aquele que era, que é e que há de vir, o Cordeiro Santo, que é 3 vezes santo. Todas as tribos, povos, línguas e nações proclamando que Ele é santo, santo, santo. O evangelho será pregado. A missão continua. Por isso, nesse mês da família, eu gostaria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Como está minha família? Minha família está envolvida na missão que Deus nos deu? Minha família está envolvida na missão que Deus está falando comigo? Famílias transformadas pelo evangelho tornam-se instrumentos do evangelho. Que em nome de Jesus sua família se torne um instrumento do evangelho nessa noite. Atos 28 termina, Atos 29 continua sendo escrito. Talvez Deus queira escrever uma parte do capítulo através de sua família nesta reta final. Famílias que descansam na soberania de Deus tornam-se instrumentos na missão de Deus. Que Deus possa nos dar graça nessa noite, meus irmãos, para sermos obedientes à sua palavra e colocar em prática e terminar como o apóstolo Paulo estava aqui no versículo 31, termina Atos 28, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, pregando o reino de Deus, ensinando, discipulando coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Essa semana eu conversei com um amigo meu, que faz parte do que nós chamamos de igreja perseguida. Estive um período da tarde conversando com ele, fazia um bom tempo que não conversávamos, e ele estava falando sobre um trabalho que eles fazem lá no país, que eu participei em um ano específico que fui lá,
e eles trabalham com acampamentos. Cristãos perseguidos se reúnem e evangelizam, tentam evangelizar de alguma forma muçulmanos, jovens muçulmanos, e eles pegam esses jovens muçulmanos e convidam para um retiro. E esse retiro é nas montanhas deste país, que é um país que tem grande parte do seu ano lá muito frio, neve, mas nesse período que nós estamos aqui de inverno, lá é verão, e essas montanhas são muito lindas e um clima muito agradável. Então, jovens daquela nação, cristãos, se reúnem com outros jovens não cristãos e levam eles para as montanhas. Lá nas montanhas, eles montam um acampamento e eles fazem brincadeiras, eles fazem vários momentos lá de gincana, de atividades, mas eles proclamam o evangelho no meio de jovens que não são cristãos, muçulmanos. Só que aqueles jovens muçulmanos, em outros tempos, em outra realidade, eles não abraçariam essa causa. Eles não estariam juntos. Mas como esses jovenzinhos começam conquistando outros jovens através da sua amizade, do seu relacionamento. Então chega naquela época do ano, eles convidam para esse retiro. E ele estava contando que iria novamente, dentro de agora poucas semanas, se encontrar neste local. E eu lembro quando estive lá no país dele, que os jovens contavam que Deus faz coisas incríveis nesses acampamentos. No alto da montanha, onde lá a maioria vai para se divertir, chega lá, encontra jovens cristãos autênticos que enfrentam a perseguição, mas que estão lá com as suas vidas consagradas para de alguma forma pregar o evangelho para jovens muçulmanos. E sabe qual que é a resposta para tudo isso? É que Jesus tem feito grandes coisas lá. E através desses acampamentos ao longo dos anos, Deus tem salvado muitos jovens muçulmanos. Eles chegam lá, eles participam, eles brincam e chega um determinado momento que eles são deparados com o evangelho, confrontados com o evangelho. E eles se entregam, muitos deles se convertem ao evangelho por uma ação soberana de Deus. E muitos deles no próximo ano estão lá servindo a igreja, porque agora são jovens convertidos ao Senhor Jesus. Fique de pé nesta noite. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus quer usar as famílias, e famílias envolvidas em missão. Jesus quer fazer grandes coisas, mas nós precisamos, como lemos aqui neste texto, em primeiro lugar, a missão de Deus continua mesmo em meio à pressão, ao seu sofrimento. Não é porque você está em Cristo que você não vai sofrer. Não é porque você está em Cristo que a sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, dentro da sua casa, não vai enfrentar pressões. Mas tenha algo em mente, a missão de Deus continua mesmo em meio à pressão que eu enfrento. Em segundo, a missão de Deus acontece dentro do nosso lar. Não desista da sua família. Não desista da situação que você se encontra agora. Interceda, persevere, busque a Deus, mesmo que seja só você dentro da sua casa. Mas dobre os seus joelhos, busque ao Senhor e diga: Senhor, eu quero a sua bênção dentro deste lar. Senhor, eu quero a salvação deste lar. Senhor, eu quero a transformação deste lar. E eu quero proclamar ser um agente do Senhor no meio da minha família. Se for necessário voltar aos cultinhos que a gente chamava, cultinhos domésticos, culto doméstico. Se for necessário voltar para aquilo que nesta noite nós cantamos aqui, voltar à essência, ao início de tudo, volte em nome de Jesus. Busque a Deus. Terceiro lugar, neste texto que nós falamos, a missão de Deus avança por famílias que falam de Jesus. Não deixe de falar de Jesus. Paulo preso, cheio de pressão, cheio de situações, continuava no poder do Espírito, falando de Jesus. Proclame Cristo em todo o tempo, a tempo e fora de tempo. Proclame o Evangelho. O Evangelho de Jesus é poderoso para a salvação. O Evangelho do Senhor transforma situações. Proclame Jesus.
Que o Senhor Jesus nos dê a sua graça nesta noite. Quero que você curve a sua cabeça aí onde está nesta noite. Que você clame ao Senhor comigo nesta noite, pelo seu lar e a sua família. Durante todo esse mês nós vamos clamar ao Senhor. Durante todo esse mês nós queremos pedir ao Senhor a sua bênção. E pedir, Senhor, faça algo novo dentro do meu lar. Faça algo novo dentro da minha família. Salve, transforme, nos ajude. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Mas nós precisamos comunicar o Evangelho. Eu quero que você ore neste momento pela sua família e você lembre também da nossa cidade. Nós estamos enfrentando aí nos últimos dias muitas notícias terríveis no meio da nossa cidade. Nossa comunidade também sofre situações, vai desde a área da saúde até outras áreas aí de segurança. Que Deus tenha misericórdia das famílias de Bagé. Que Deus tenha misericórdia das famílias da igreja, da nossa igreja, das demais igrejas dessa cidade. Que Deus ajude os cristãos de Bagé a viverem uma vida realmente intencional, uma vida que proclame verdades eternas, não um evangelho superficial, mas um evangelho do reino, transformador. Que o Senhor nos dê esta graça. Vamos orar. Ó Deus, nós clamamos a Ti nessa noite. Nós clamamos com o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Ó Deus, como nós erramos como famílias. Ó Deus, como falta um direcionamento muitas vezes no meio dos nossos lares. E pela Tua palavra nesta noite somos confrontados que a missão deve continuar mesmo em meio à pressão, que a missão deve continuar dentro do nosso lar e que a missão deve continuar por famílias que falam de Jesus. Dai-nos desta graça, Senhor. Muda situações dentro do nosso lar. Ajuda meu irmão, minha irmã. Ó Deus, converte coração de filhos que estão longe do Evangelho. Traz para perto familiares que se distanciaram do Senhor. Senhor, muda mentes e corações daqueles que estão vivendo uma vida de mal, uma vida de inimizade. Senhor, abre espaço dentro do nosso lar para que o Evangelho venha fluir. Ó Deus, que haja espaço dentro do nosso lar para que Jesus continue sendo lembrado, reconhecido, conhecido, anunciado. Deus, que nós venhamos orar mais, que nós venhamos clamar mais por Ti, por misericórdia, que nós venhamos pregar mais o Evangelho para nós mesmos, que nós venhamos olhar mais para o nosso coração, para a nossa alma, e olhar para dentro de nós e ver se realmente existe algo de bom, algo de valor, porque se algo está errado, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos transforme, muda mentes e corações nesta noite, Pai, pelo poder da Tua palavra. Nós queremos clamar a Ti também por esta cidade, Pai. Nos últimos dias ouvimos histórias, comunicações aqui, informações terríveis, Deus. Oh Deus, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia, Senhor, de situações que têm surgido nos últimos dias. Oh Deus, ajuda, que haja arrependimento, que haja transformação de vidas, que haja consolação do Senhor para vidas que sofrem. Oh Deus, muda a mente, muda vidas. Oh Deus, traga arrependimento no meio dos lares dessa cidade. Deus, que comece no meio das autoridades até o morador mais distante. Que haja, Senhor, a Tua bênção. Que haja o Evangelho genuíno dentro da nossa igreja, dentro das igrejas, dentro desta cidade, Pai. Muda as situações. Nós clamamos a Ti como igreja, clamamos a Ti como povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, como disse o apóstolo Pedro. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos. Vivemos tanto para nós mesmos. Oh Deus, nós pensamos tanto no conforto. Nos ajuda, Pai, a olhar para Ti. Nos ajuda a olhar para o Teu reino. Nos ajuda a olhar para os necessitados. Nos ajuda a sermos igreja verdadeira dentro da igreja, do prédio e fora do prédio que venhamos ser igreja.
Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Nos fortalece, nos perdoa, aviva-nos. Fortalece-nos no poder que há no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. O grupo de louvor pode passar aqui, por favor. Você pode ficar de pé, nós já vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você está nos visitando pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Eu pediria que você não saísse aqui de dentro da igreja sem passar ali na livraria. Nossos irmãos sempre têm ali um mimo para você que está nos visitando. Nós também queremos lembrar rapidinho aqui da agenda da semana, enquanto você está de pé. Nós temos terça-feira, agora nessa terça-feira eu quero te convidar, você que está aqui dentro, você que nos acompanha pela live, para estarmos aqui juntos, se você puder, vamos estar juntos em uma reunião de oração. Nós vamos tirar um momento aqui de oração, de adoração ao Senhor, mas orando pelas nossas famílias neste mês, e vai ser agora nessa terça-feira. Também na quinta e sexta-feira, pequenos grupos pela cidade aí às 7 horas e 8 horas da noite. Qualquer dúvida pode perguntar para mim ou para os irmãos ali na livraria. Sábado nós temos encontros de adolescentes, está sendo sempre às 17 horas. Encontro de jovens também às 19h30 horas. E culto de Santa Ceia no próximo domingo. Ali ficou o horário às 19 horas e é o nosso horário. Hoje a gente só trocou esse horário porque havia pessoas que poderiam chegar atrasadas devido à questão até mesmo de mobilidade dentro da cidade, devido ao jogo, mas domingo que vem nós continuamos aí às 7 horas da noite o nosso culto. Então você é convidado para estas programações e é convidado para estar juntos conosco em oração pelas famílias. Vamos orar juntos essa semana? Vamos orar pelas nossas famílias, pedir realmente a bênção do Senhor sobre nosso lar. Neste momento você tem liberdade também para estar adorando ao Senhor através de dízimos e ofertas. Nós temos aqui na frente um gasofilácio, também vai passar aí o QR Code. Você tem essa liberdade. Nós sempre frisamos este texto, porque nós cremos que, biblicamente, é um texto que vem muito ao nosso encontro. Como cristãos maduros, cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Lembrando do apóstolo Paulo, mesmo em meio ao sofrimento, estava com alegria no Espírito. Então, até mesmo para contribuir, que seja com alegria. Deus te abençoe. Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter?
está conosco. Não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Oh, 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 oh. Não há o que temer. Amém. Senhor, te damos graças, Senhor, por este culto abençoado, Senhor, pelos louvores, pela tua palavra, Senhor. Que durante essa semana, Senhor, tudo isso que aprendemos, Pai, possa reverberar, Senhor, nas nossas atitudes, Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Que possamos sair daqui diferente da maneira como entramos, Pai. É que nós oramos e te agradecemos. Amém.